Olá, saudações, eu sou o Luiz Renato e nesse vídeo vamos falar sobre o Azure Synapse Analytics. Eu vou esclarecer primeiro os conceitos desse serviço e depois eu vou fazer uma demonstração. O Synapse Analytics, entre outras coisas, ajuda a implementar uma solução de Data Lakehouse, que é uma nova arquitetura de gerenciamento de dados bem flexível e com eficiência de custo para tratar tanto os dados de BI quanto os dados de Big Data, permitindo que você faça Business Intelligence e Machine Learning sobre os mesmos dados. Olhando uma arquitetura de Data Lakehouse, a gente tem a camada de ingestão, camada de armazenamento, camada de preparação e camada de modelagem e visualização de dados. Para cada uma dessas camadas, você pode usar um ou mais serviços diferentes, de fabricantes diferentes, de linguagens diferentes e interfaces também diferentes. Ou você pode usar o Synapse Analytics para ter uma experiência de gerenciamento e integração de todas essas camadas em uma interface única. Vamos entender então como o Synapse atuaria nessas camadas. Primeiro, na camada de ingestão, a gente poderia usar sim o Synapse como a ferramenta de ingestão de carga de dados através do Synapse Pipelines. Na camada de armazenamento, podemos usar qualquer fonte de dados, Blob, Data Lake, Cosmos DB, enfim, mas essas ferramentas, esses serviços, eles permitem integração com o Synapse Analytics. Na camada de treinamento de dados, o Synapse Analytics oferece um serviço chamado Spark Pools, que permite as linguagens principais do Spark e permite a criação de notebooks. Na camada de modelagem de dados, nós temos o Synapse DW, o antigo SQL DW. E aqui a gente tem duas opções, o pool dedicado e o serverless. Eu vou apresentar uma demo de como usar esses recursos. Na camada de visualização, tem o Power BI, pode ser outra ferramenta, mas o Power BI também tem uma integração com o Synapse Analytics. Na camada de modelagem, uma integração importante com a fonte de dados é através das External Tables, do Copy Command, do OpenRollSet e do Polybase. São todos recursos fundamentais para Data Discovery, Data Visualization. Uma das camadas mais importantes e que pode definir o sucesso ou o fracasso do projeto é a camada de governança de dados. E ali nós temos o Purview também integrado com o Synapse Analytics. Agora eu vou demonstrar como é que se usam esses recursos todos. Eu tenho um Research Group criado aqui, eu vou criar o Synapse Analytics. Então vou criar o serviço do zero, para vocês acompanharem como se provisiona um Synapse. Primeira coisa é criar um Research Group gerenciado, que ele vai usar para colocar recursos do Synapse que ele for criando. Depois eu defino o nome do meu Workspace de Synapse, escolho a região. Depois eu preciso integrar o Synapse com um Data Lake que já exista, ou eu posso criar um novo. Nesse caso eu estou usando um que já existe, que já tem dados, mas eu vou criar um file system novo ou um container novo. Depois eu coloco a conta e a senha do administrador. Por fim, eu mando criar o recurso. É bem simples. Até aqui, o que eu criei foi o Workspace. Nesse momento, eu não tenho algum custo, porque eu não defini que tipo de recurso computacional eu vou utilizar e também não estou usando espaço de armazenagem ou storage. Então eu só vou pagar alguma coisa pelo recurso quando eu começar a usar. Está criado o meu Synapse Analytics. Aqui eu tenho no portal do Azure a página do meu Workspace, um monte de informações sobre o Synapse, sobre o serviço. Aqui eu tenho a minha lista de SQL Pools, não tem nada criado ainda, e a minha lista de Spark Pools também não tem nada criado. Eu vou entrar então no Synapse Studio, que é a interface integrada, onde eu consigo fazer todas aquelas tarefas que eu mostrei, né, ingestão, armazenamento, modelagem e preparação de dados. Na aba de gerenciamento, eu tenho uma série de opções para fazer a gestão do meu Workspace, começando por integração com Git, integração com credenciais, a parte de acessos. Eu tenho uma aba de monitoração, onde eu faço a monitoração principalmente dos pipelines, são processos recorrentes e agendados, a parte de integrate, a parte de development e a parte de dados. Aqui no Linked, ele aparece o Data Lake que eu indiquei durante a criação do serviço.
Além do container principal, que foi identificado aqui como primary, você vê que já tem os outros containers que já estavam carregados com o dado. E eu consigo dar preview no conteúdo desses arquivos. Esse é um arquivo CSV, separado por ponto e vírgula, e eu consigo olhar o conteúdo, entender o formato, fazer uma exploração inicial no arquivo. Eu tenho arquivos também no formato gzip e tenho arquivos no formato Excel, XLSX. Vou dar um preview nesse outro arquivo aqui, um outro CSV. Esse tem header de coluna, né? Tem os nomes das colunas definidos. Então eu posso usar os containers do storage account que eu indiquei, né? Do data lake que eu indiquei, mas eu não fico restrito a eles. Eu posso indicar outras fontes de dados do tipo Blob Storage, Cosmos DB, Data Explorer, Data Lake Gen 1, Data Lake Gen 2 e outras fontes que ainda estão sendo preparadas. Vou começar aqui integrando com o Data Lake Gen 2. Eu tenho um outro Data Lake disponível. Eu faço a integração aqui, aponto para o Data Lake que chama Meu Lake e faço um teste de conexão. Essa interface é muito parecida com a interface do Data Factory. Dou um refresh aqui e apareceu ali outra fonte, né, que é o nome da fonte que eu dei, e uma série de containers, de pastas e file systems já também carregados com dados. E da mesma forma eu posso dar preview nessas fontes de dados. Clico aqui em frutas, preview. Está aí o conteúdo do arquivo. No próximo passo eu vou mostrar a gestão dos SQL pools. Eu tenho a opção de pool dedicado e do pool serverless. Eu vou criar agora um pool dedicado. Por que ele é dedicado? Porque ele é uma instância que enquanto estiver no ar, ela não precisa estar no ar o tempo todo, enquanto estiver no ar, essa instância é totalmente reservada para mim, ou seja, a capacidade computacional é reservada para o seu workload. Essa capacidade é medida em DWUs, ou Data Warehousing Unities, e de forma resumida o que eu estou criando aqui é uma instância de um banco de dados DW de MPP, ou seja, Massive Parallel Process. Os pools dedicados podem ser criados aqui pela interface do Synapse Studio, mas podem também ser criados pelo portal do Azure, né, pela página do Synapse no Azure. Então clica ali em Analytics e é a mesma coisa, escolhe o nome, escolhe os DWUs. Agora eu volto aqui para o Studio, foi criado o recurso, deixa eu voltar agora para o portal. Está aqui o meu recurso, eu consigo ver que o serviço está no ar, então tem um botãozinho ali em cima que é o botão de pausa. Tem uma série de informações sobre a monitoração do serviço, ok? E por aqui também eu consigo, né, pelo Synapse Studio, eu consigo pausar, aumentar a escala, ou seja, entregar mais DWUs, enxergar qual que é o endereço do serviço, se eu quiser me conectar, por exemplo, com alguma ferramenta. Eu vou usar aqui como exemplo o Management Studio, que é a ferramenta de gerenciamento, de programação do SQL Server. É exatamente a mesma ferramenta. Eu coloco lá o usuário e senha, coloco o endereço que eu copiei e ele se conecta. Eu não tenho tabelas ainda, mas eu tenho aí o meu DW, que é a minha instância de pool dedicado do SQL DW. Outra forma de conectar é com o Data Studio, que também é uma ferramenta para se conectar nos bancos de dados PaaS do Azure, além de se conectar, obviamente, no SQL Server. Eu coloco ali o endereço, coloco que eu vou me conectar com a autenticação do SQL e coloco meu usuário e senha e mando conectar. Tá aí meu DW, que é a instância, e eu posso abrir ali e criar uma query nessa interface. Vou mostrar aqui a versão, né, @version, a versão que eu estou me conectando a um Azure SQL Data Warehouse. Agora deixa eu mostrar aqui no portal onde é que eu consigo pegar então esse endereço. Eu vou lá em Overview e aqui do lado direito eu tenho as informações sobre os meus endpoints, né, do pool dedicado e do pool serverless. É só clicar no botãozinho ali do lado direito, copiar o endereço e usar na ferramenta ou no código em que eu precisar fazer acesso a esses recursos. No próximo passo, eu vou mostrar como é que se faz a ingestão de dados, ou seja, como eu carrego dados a partir do Data Lake para dentro do meu pool dedicado. Existem várias formas, eu vou usar aqui o Bookload.
Reparem que eu estou conectando em uma pasta e não em um arquivo. E essa pasta pode ter vários arquivos e eu vou mostrar depois. Eu vou dar um preview aqui nos dados. Eu olho e vejo que os dados eles não têm header, né? É um arquivo CSV sem header, com ponto e vírgula. Aqui eu escolho o separador de coluna, que eu já vi ali, já identifiquei. Poderia escolher o terminador de linha, poderia escolher em que linha começar, entre outras opções. Aqui eu escolho o meu linked service e o container de origem. Aqui eu posso tanto carregar em uma tabela que já exista, quanto dar origem a uma tabela nova a partir desse arquivo. E vou gerar o script. Eu posso criar isso automaticamente ou gerar o script. Eu preferi gerar o script para mostrar como é que eu rodo esse script. Então vou selecionando ali em partes e vou rodando. Primeiro eu crio o objeto. Agora eu faço o processo de cópia dos dados a partir da origem. E eu posso guardar esse script para usar de novo ou para adaptá-lo para uma outra situação, um outro arquivo, uma outra tabela. E por fim, vou dar um select aqui no objeto que foi criado. Deixa eu dar uma limpada aqui na janela, né, que é a tabela de assinaturas. E tá aí. A tabela é baseada num arquivo que não tem header, então ele colocou lá coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e assim por diante. E agora eu vou dar um count para ver quantas linhas que ele carregou ao todo. 5.000 linhas. Mas como eu mostrei no início desse processo, eu carreguei a partir de uma pasta, de um container, e não de um arquivo. E essa pasta tem 5 arquivos, dá uma olhada, ó. Cada um tem mais ou menos 74 KB. E eu vou abrir algum desses arquivos para a gente olhar quantas linhas eles têm. Então eu vou abrir aqui com Notepad++, arrasta lá para baixo, aqui tem 1.000 linhas esse arquivo, e o outro é a mesma coisa, mais ou menos 1.000 linhas, sim, cada arquivo tem 1.000 linhas, somando os 5 arquivos, dá as 5.000 linhas. Então, eu carreguei todo o conteúdo de uma pasta, sem precisar indicar arquivo a arquivo. Mas nem sempre eu preciso fazer essa carga dos dados integralmente. E também, às vezes, o preview só não me atende. Então, eu posso optar por uma funcionalidade intermediária, que é o Open Role Set. Então, vem aqui, dá um Select Top 100. Ele vai criar uma função e vai recrutar o meu pool serverless para fazer o select em tempo real, ou seja, virtualizar a fonte de dados do Data Lake. Isto é, eu faço uma query diretamente contra a fonte de dados, o dado, diretamente no Data Lake, sem precisar fazer a ingestão desses dados, carregar para dentro do meu pool. Observem aqui que ele não considera arquivos com header, então eu vou colocar aqui essa linha, header row igual a true, vírgula, e rodo de novo. Agora sim, ele assumiu, né, a primeira linha como sendo header e carregou novamente os dados, porque os dados não estão fisicamente dentro do meu pool. Esses dados eles estão vindo em tempo real a partir do Data Lake. E eu posso fazer cláusula where, por exemplo, ou fazer join, ou fazer, enfim, manipular os dados com select, count e usar funções de agregação se eu quiser. Como eu estou mostrando aqui, ó, count, e rodo de novo. Mantendo a cláusula where dá 854 linhas. Tirando a cláusula where, eu tenho 9.125 linhas. E esse foi o Open Role Set usando como fonte de dados o arquivo CSV. Mas ele suporta outros formatos do tipo Parquet, por exemplo. Eu vou lá dar um top 100 e rodo apontando para um arquivo Parquet. Mesma coisa, no caso do Parquet ele já reconheceu, né, que o arquivo tem um header e já traz o dado. Agora eu vou mostrar como criar external tables. O processo é parecido. A diferença é que ele vai dar origem a um objeto persistente que é external tables. Ela não tem dados, mas ela é um ponteiro permanente apontando para a fonte de dados do Data Lake. Aqui eu defino o pool serverless como destino. Vou criar um database específico para essa external table. Dá um nome aqui temporário. Ok, ele vai criar. E eu defino um nome para external table. Pedidos. Eu posso criar com script ou criar automaticamente. Pedir para criar com script de novo para a gente dar uma olhada. Novamente eu posso salvar esse script, adaptá-lo, ou pelo menos entender como é que funciona a criação de uma external table. Então tá aqui, create external table, pedidos, seleciono essa parte e vou rodar. Ok, rodei e já dá um select lá no final
ele criou isso como objeto e nos meus scripts, apontando para o meu pool e apontando para o database que eu criei agora, eu consigo dar um select a qualquer tempo esse objeto, né, esse ponteiro de objeto, essa criação, essa tabela externa, ela vai estar sempre disponível ali, apontando para o arquivo ou para o pool de arquivos, né, para o container que eu defino. E aí, obviamente, eu consigo fazer minhas queries com where, com group by, com join. Aqui, por exemplo, eu estou selecionando só as linhas que o ship country seja igual a USA. Lembrando que o dado não está fisicamente dentro do meu pool serverless. Por quê? Porque ele não armazena dados. Ele é um pool de computação com suporte à linguagem SQL que se acopla a um data lake. Na aba Chart, eu tenho uma série de opções de representação gráfica dos dados. Então eu posso ver os dados em forma tabular ou em chart. Agora eu queria revisar as principais diferenças entre o pool dedicado e o pool serverless. O pool dedicado, então, é uma capacidade computacional que eu defino, eu reservo os DWUs, reservo um espaço físico e uso isso quando necessário. Já o pool serverless, ele é cobrado de forma diferente, ele é cobrado só com os megabytes ou gigabytes que eu usar para explorar e manipular os dados. E eu posso colocar limites nesses megabytes, né, para eu não perder o controle de custo. Então eu posso criar limites diários, semanais ou mensais. Isso me ajuda a ter previsibilidade de custo. A próxima demonstração vai ser a criação de um pool de Spark. Eu vou criar um pool novo, vou dar um nome aqui, meu Spark. Vou escolher um tamanho de máquina para ele, uma quantidade de cores e de memória, e vou definir se eu quero ou não que ele cresça automaticamente, né, o auto scale. Aqui eu escolho a quantidade de minutos que ele pode ficar sem atividade antes de desligar. Essa opção se chama auto pause. E aqui eu escolho a versão do Spark. Tudo bem, vamos mandar criar. Ok. E está criando aí o meu pool. A criação do pool Spark é muito rápida, praticamente instantânea. Enquanto isso, eu já posso ir criando o meu notebook. Eu dou um nome para o meu notebook. Para quem já trabalhou com notebook, é muito parecido com os notebooks de Jupyter, por exemplo. Aqui em cima eu escolho a linguagem, Spark, PySpark, .NET, Spark SQL. Eu atacho com o meu Spark Pool que eu acabei de criar e vou escrever aqui o meu código em PySpark. Então vou dar um import matplotlib aqui, vou criar um arrayzinho para fazer um gráfico, 4, e vou mandar mostrar o gráfico. E aí é só rodar. Tá aí, rodando o código Python no meu pool Spark. E como é que eu faço para fazer load, né, para carregar dados dentro de um data frame para dentro do meu pool Spark? Eu dou um clique da direita aqui, Notebook, Load Data Frame. E aí ele já cria o código certinho. Eu defino em qual pool ele vai rodar e mando executar. Então o que ele está fazendo é trazer os dados a partir do Data Lake para dentro do meu pool Spark. Beleza? Ele já carregou os dados no Data Frame e nessa interface eu também consigo trabalhar com chart. Eu vou escolher aqui gráfico de pizza agrupado por gênero. Dá um apply. Tá aí. Então eu posso mostrar o dado de forma tabular ou de forma gráfica. Muito bem. Além dos data frames, eu posso criar no meu Spark Pool objetos Spark Table. Então vou criar uma nova Spark Table aqui. Ele gera o script, eu escolho o Spark Pool, mas antes de rodar o script de criação da Spark Table, eu vou dar um %SQL e vou criar um database onde essa tabela vai residir. Então, eu criei um database chamado DB Spark e agora eu substituo ali no default o database e dou um nome para a tabela que eu vou criar a partir de dados do meu data lake. Ok, está criado. Agora eu vou criar uma nova célula, de novo vou definir que a linguagem vai ser SQL e vou dar um select nessa tabela que eu acabei de criar. Indico o SparkDB como fonte e tabela filmes e rodo o select. Observe que como eu não defini o header da tabela,
eu posso voltar lá no script e criar novamente o objeto, habilitando a cláusula header igual a true e gerando novamente a tabela. Vamos fazer select nela de novo. Ok, agora ele assumiu o header direitinho, o nome das colunas, e está aí o resultado. Bom, pessoal, esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês. Espero que tenha sido interessante. Assinem o canal, façam perguntas aqui nos comentários e até a próxima.